Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutora Donato estava concluindo a respeito do interessante assunto de bocejo. Há mais alguma concluindo, doutora Adão? Sobre você já tínhamos falado praticamente tudo, né? Já estávamos falando agora de como é que nós captamos essas energias negativas. Sim. Eu estava falando da questão da pulada de cerca, Sim. falei, né? Já encerrei, mas às vezes também nós pegamos as energias, estamos com energias que não são nossas, que é do marido, do irmão, do pai, da mãe, do filho, tal, né? E aí eu preciso fazer uma correção. Eu disse, energias que não são nossas. Sim. Ainda ontem, numa reunião do Instituto Fraternal de Laboterapia, estava falando isso, que a gente fala a propósito de drogaditos, né? Que vem e ele tem um problema terrível, e muitas vezes o pai diz assim, fica com ele aí, na comunidade terapêutica, né? O problema não é meu. Olha, ele tem um problema, às vezes é assim, ele tem um problema. É o que a gente chama em psicologia de PI, né? O paciente identificado. O problema é da família e aquele coitado é o bode expiatório. Muitas vezes, essas pessoas são colocadas num lar para que elas manifestem aquele problema, para que as pessoas desse lar vá até um centro espírita ou até qualquer comunidade religiosa onde possa receber os esclarecimentos, para fazer uma transformação na família. Um instrumento. Né? Ele é um instrumento disso. E, às vezes, nós pegamos energias que são pesadas no ambiente de trabalho. Então, há muitas razões para você ficar, como a gente diz, carregado, né? E começar a bocejar. Então, é isso. O como fazer para se livrar disso, nós já falamos. Muito bom. Qual é o outro e-mail? No segundo tema, é mais um assunto que vai interessar muitas almas queridas, com certeza. Olá, doutora Adão. Gosto muito do seu programa. Assisto sempre que posso. Tenho um filho deficiente. Ele é portador da síndrome de Down. Gostaria de saber como é o espírito das pessoas deficientes. Os espíritos das pessoas deficientes têm a mesma deficiência que o corpo? Por que nascem pessoas deficientes? Eles também são influenciados por outros espíritos? Um forte abraço. É claro que eles são influenciados por outros espíritos, mas você vai se surpreender com a minha resposta. Não nascem pessoas deficientes. Que absurdo, Adão! Não nascem pessoas... Mas e esses deficientes que estão andando na rua? E esses deficientes que não estão andando, mas são levados de lá para cá? Eles não são deficientes, eles são eficientes. E eficientíssimos. E veja só, eu só queria que você imaginasse o seguinte, você está no plano espiritual. Está no plano espiritual, está programando uma reencarnação. Aí você está lá e você já tem todo o seu prontuário anotadinho do que você aprontou no passado. E você olha tudo o que você fez e fala, nossa, eu fiz isso com a inteligência, fiz isso com os braços, fiz isso com as pernas. Como é que eu vou fazer agora, meu Deus? Aí aparece na sua frente como que um outdoor, dizendo assim, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e o atira fora, porque é melhor você entrar na vida cego do que padecer no fogo do inferno. O outdoor. Se o teu braço é motivo de escândalo, o outdoor. Se a tua perna é motivo de escândalo, o outdoor. Se algum órgão seu é motivo de escândalo, é melhor você nascer sem ele. E depois o outdoor vai mostrar ainda. A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, a quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Aí você pergunta, mas o que é pensar ter? E o outdoor te responde, né? Pensar ter é você receber o atributo divino, como se fosse um talento para multiplicar, e ao invés de multiplicar, você enterra pelo uso inadequado. Sempre que alguém enterra o talento pelo uso inadequado, perde o talento. Como está na parábola dos talentos, o terceiro lá, foi o enterrador, o que ele recebe? Uma advertência dizendo, servo mau e infiel. E depois o castigo. Né? Você sabia que eu era severo? Você devia ter dado o meu talento para que algum banqueiro o multiplicasse para mim. Ou seja, ponha-se submisso a serviço de alguém que possa ajudar você a aumentar os seus talentos no serviço do espírito, do amor ao próximo, do servir a Deus.
E depois vem o castigo. Tira dele o talento, né? Atai-o de pés e mãos. Você percebeu, alma querida, que uma pessoa que tem síndrome de Down é como se estivesse atado de pés e mãos. Está atado de pés e mãos. Né? Atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. E ele vem, essa vida para ele é como se fosse uma vida de trevas exteriores, se comparada à vida que ele teve antes. Lá haverá choro e ranger de dentes, haverá sofrimento. E de lá não vai sair enquanto não pagar até o último ceitil. Pagar significa aprender. O espírito que está naquele corpo está fazendo um curso. E o espírito está perfeito. Não há o espírito com síndrome de Down. E há o espírito num corpo com síndrome de Down. Não há o espírito defeituoso, há um espírito num corpo defeituoso. Eu preciso relatar uma experiência pela qual eu passei. Se não me engano, até já relatei essa experiência aqui. Após uma reunião com parceiros numa instituição de recuperação de drogadictos, na qual, ou seja, em cuja reunião nós fomos muito atacados, nós fomos para o nosso espaço e quando fomos dormir, o ataque não cessava. E nós rezávamos e aquele ataque terrível, até que, de repente, nós falamos, meu Deus, afinal de contas, eu sei que tem mentores aqui, porque não me ajudam por misericórdia. Eu estou precisando de ajuda e preciso repousar, porque amanhã tem muita coisa para fazer. Aí me abriram os olhos e me mostraram as entidades que estavam perto de mim. Entidades que, se eu falar em monstro de filme de terror, são muito mais bonitos. Nossa. Tão horrorosas elas eram. E eu estava cercado dessas entidades. Todos em cima de mim, né? Com facies terrível. E eu assustado, meu Deus, o que é isto? Aí os meus olhos se abriram, espirituais se abriram mais, e no interior de cada um daqueles monstros tinha uma luzinha, como se fosse um LEDzinho de uma lâmpada. E as luzinhas, em uníssono, falavam comigo. Somos nós que os trazemos até você. Eles não vêm porque querem. Nós os impulsionamos até você e até vocês, porque a nossa luz precisa brilhar. E quem é que vai fazer a nossa luz brilhar? Só quem é capaz de ter a luz para nos fornecer, para que nós possamos expressar essa luz. Aí o Evangelho do Cristo começou a pipocar na minha cabeça, né? Não resistais o mal, mas vencei o mal com o bem. Que brilhe a vossa luz para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Ande uma segunda milha, perdoa 70 vezes 7, dê o outro lado da face. Tudo respostas que nós temos que dar aos nossos semelhantes quando eles nos procuram, até agredindo. Então, veja bem, quando alguém nos agride, nós temos que ter um comportamento de caridade. Se não temos esse comportamento, e se eu, veja só, ao invés de dar o outro lado da face, eu meto a mão na cara, eu usei mal o meu braço, usei mal a minha mão. Se eu, ao invés de esclarecer alguém, induzo alguém ao mal, usei mal a minha inteligência, usei mal as minhas pernas. De tal maneira eu sou capaz de usar os talentos divinos que eu vou incidir no, vamos falar em termos de uma linguagem de advogado, né? Vamos infringir a lei, vamos incidir no crime que está capitulado ali. Então, arranca o teu olho, arranca a tua mão, arranca as tuas habilidades, porque a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância. Quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Pensar ter é você ter e usar mal. Então você fica sem. Fica sem a inteligência manifestada aqui, sem um cérebro capaz de manifestar isso. Usou mal o cérebro, usou mal os olhos, vai nascer cego. Usou mal os braços, vai nascer aleijado. Usou mal as pernas, não vai poder andar. Usou mal a língua, vai nascer gago. Tudo aquilo que você usa mal acaba perdendo, porque você acaba dentro daquele padrão do a quem não tem até o que pensa ter, porque nós não temos nada. E a parábola dos talentos é interessante, né? Porque você só tem aquilo que você usa bem. E se você usa bem, você fica dono, mas não é seu. Na parábola dos talentos, o que recebeu 10 diz aqui, Senhor, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Aí ele recebe o elogio, servo bom e fiel, a promoção, foste fiel nas pequenas coisas, te darei a intendência das grandes, e o convite para a festa, entra no gozo do teu Senhor.
Acontece que aquele que enterrou, ele recebeu uma repreensão, servo mau e infiel. Um rebaixamento, tira dele o talento e dê àquele que tem 10. É a primeira pegadinha, né? Aquele que tinha 10 devolveu tudo, ficou sem nada. Mas quando você dá os seus talentos multiplicados para o Senhor, você se torna proprietário deles. Mas é como se fosse um comodato sempre, porque tudo é de Deus. Com certeza. E dê àquele que tem 10. A ele, atai-o de pés e mãos. Aí você cria a limitação, quando não multiplica os talentos. Atai-o de pés e mãos. Olha, você vai dar para ele uma síndrome de Down, você vai dar para ele uma tuberculose infantil, você vai dar para ele um desvio de coluna, você vai dar para ele uma perna mais curta do que a outra, você vai dar para ele uma atrofia muscular dos membros superiores, então ele não vai conseguir, né? As mãos vão ficar assim, ele não vai conseguir nem assinar direito, ele nunca mais vai poder enfiar a mão no bolso do outro para fazer punga. A mão está ali como se fosse um gancho, como é que vai ser? Nunca mais vai poder bater em ninguém, porque o braço nem movimento tem. Então, nós somos reféns dos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos, quando são inadequados, eles geram isto no plano espiritual. Então, ao voltarmos naquela reunião, você conclui, a melhor forma de eu resgatar o meu passado é nascer com síndrome de Down. Mas, meu Deus do céu, eu vou nascer com síndrome de Down? E agora? Quem é que vai me aguentar? Eu vou precisar do outro. Veja só, você já está aprendendo a ter gratidão, né? Você já não vai ser tão arrogante. Mas quem é que vai me ajudar? Não se preocupe, a Mariazinha e o Gabriel vão te ajudar, porque eles foram maus pais no passado. E agora eles vão ter você como filho, vão aprender a amar, porque você vai ser completamente dependente. Aí você nasce, vai ser filho do Gabriel e da Mariazinha, vai ajudar o Gabriel e a Mariazinha direcionarem-se para uma vida espiritual pelo amor que vão dedicar a você. E você, passando uma vida inteira recebendo aquele amor, vai aprender a ter gratidão. É muito interessante, né? Jesus diz assim, faça força para fazer amigos. E não há maior amigo que aquele que dá a vida pelo outro amigo. A gente pensa sempre que é morrer. Olha, seu pai e sua mãe estarão dando a vida por você, que tem síndrome de Down. Mas você deu a vida espiritual que você tinha no plano espiritual e reencarnou para ajudar seu pai e sua mãe a irem para a espiritualidade. Olha, deixe-me descer e eu fico com todas as vibrações, eu já tenho isso em mim, então me dá uma afinidade com as vibrações daquele casal e eu vou nascer com síndrome de Down. E com a minha síndrome de Down eu resgato, eles também vão ter uma dedicação que eles não tiveram antes, eles também resgatam, todos nós vamos crescer e vamos voltar para cá, seres de coração plenos de amor. É isso que é o resultado, esta que é a função do sofrimento em nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que Deus castiga. Deu para perceber? Nós ficamos encantados. O amor que há por trás de tudo isso. Então não há castigo. O que existe sempre é uma dádiva amorosa. Nossa, mas e o sofrimento? O sofrimento é só para a matéria, para a personalidade. Para o espírito, não. O espírito vai se rejubilar com isso que está acontecendo. Ele sabe que é eterno. Ele não vai ser portador de síndrome de Down eternamente. Chega um momento em que tudo isso vai mudar. Ele vai ser um lírio, inclusive. Futuramente um lírio. Um lírio? Um lírio. Tá? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele vai ser um lírio futuramente, só que ele já é um lírio agora. É um lírio. Ele só vai manifestar, né? Quem tem olhos de ver, veja. É isso que Jesus fala, né? Se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Vamos ver a luz, ou seja, esse lírio que está naquele que tem síndrome de Down, no que está caído na calçada, no outro que está aleijado, no outro que é mudo, que não pode falar. Tudo isso acontece mercê do amor de Deus por cada um de nós. É, a lei divina é perfeita, né? Exatamente. Perfeita. Falta alguma resposta? Olha, eu respondi tudo, Dora? Ou será que... Não, perfeito. Até o que foi comentado bastante a respeito do limite, né? Que o nosso livre-arbítrio é provocado. Sim. Justamente por conta dessas imperfeições, a gente tem um livre-arbítrio limitado. Não é tão livre, eu falo. Livre-arbítrio não é livre-arbítrio. Você tem arbítrio, mas não é livre, ele é condicionado.
Se fosse livre, não existiria outra disposição legal que diz assim, aquilo que você semeia, você tem que colher. Exato. Nós temos uma terceira, se der tempo de a gente concluir ainda nesse programa. Ele diz o seguinte: querido Dr. Adão Nonato, fui diagnosticado recentemente com uma terrível doença que não tem cura, apenas tratamento contínuo. O Espiritismo tem ajudado... Eu vou te interromper e dizer assim, né? Eu vou refazer a redação. Fui diagnosticado recentemente com um terrível remédio que é a cura para as doenças mais profundas do meu ser. Percebeu? Já comecei a dar a resposta. Já. O Espiritismo tem ajudado bastante neste desafio, uma palavra que o senhor sempre utiliza. E tenho sofrido pouco ao pensar na gravidade e nas outras pessoas que sofrem muito mais ao receber uma notícia dessa espécie. Não tenho procurado culpados, pois sempre tive informação e foi um desvio de conduta que me levou a isto. Deixei de seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é nosso maior objetivo aqui, encarnados. Fico pensando que tudo tem uma razão de ser e que posso estar passando por uma prova ou mesmo pagando dívidas adquiridas nesta e talvez em vidas passadas. Sim. Gostaria de sua opinião a respeito disso e também conselhos para suportar provas como esta e o que posso fazer para aliviar possíveis sofrimentos futuros, dores, etc. e para reequilibrar meus corpos astrais. Gosto muito de suas palavras e do programa Alma Querida. Obrigada. Bem, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, meu querido ou minha querida, é homem ou mulher, sabe, né? Parece que é uma alma querida masculina. Meu parece. Querido, olha, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 30 do último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. O item 30 é prece, né, de submissão e resignação. E na introdução o Kardec fala exatamente isso que nós estamos falando aqui e que você também falou aí, que nada nos acontece sem uma causa anterior. E nós somos os autores, em última instância, de tudo aquilo que nos acontece. Então, o que pode acontecer? Isso que você chama uma doença terrível e que não tem cura, eu diria um remédio eficacíssimo e que é a cura. Mas a cura para quê? Veja o que essa doença já fez por você. Te levou ao Espiritismo, você já aprendeu tanta coisa, já aprendeu que você é refém das suas ações, que você é herdeiro de você mesmo. Percebe? Esta doença terrível, e que eu chamei de remédio eficacíssimo, de grande remédio, provavelmente já curou algumas pessoas à sua volta. E olha só o que isso fez por você. Que você buscasse o Espiritismo e você começa a ter consciência de quanta coisa a doutrina traz para você e como é que você tem um leque de compreensão muito maior. Às custas de quê? Disso que você chama de moléstia terrível, de doença terrível. Nós sempre falamos, quando você acha que uma doença é algo muito difícil de levar, que é terrível, significa algo importante. Você tem coragem, você tem capacidade, porque de duas uma, ou você escolheu essa prova, ou escolheram por você. Se você escolheu, você estava no plano espiritual onde as reencarnações são planejadas e você participou da programação. Então você sabia e você escolheu. E quando você estava no plano espiritual adequado a isso, é no plano superior, então significa que você está livre de influências negativas. Você escolheu na melhor disposição mental que você podia ter. Além disso, você não estava sozinho. Você, se está no plano superior, você tem assessores, que são espíritos superiores que vão estar dando assistência a você. Por outro lado, se você não estiver no plano espiritual superior, se você estiver no plano inferior, não fui eu que programei uma encarnação dessa. Significa uma coisa, se você não programou, programaram para você. E quem programou foram os espíritos superiores. E eles sabem sempre o melhor que te convém. Então só resta uma saída. Você aceitar essa encarnação e essas limitações, esses desafios, como a coisa mais importante da sua vida, como uma verdadeira dádiva, como um presente.
Porque é sempre assim. Diz lá, Deus não quer a perdição do pecador, mas a sua transformação. E a gente não pode imaginar que Deus quer uma coisa e isso não aconteça, né? Se Ele quer uma coisa e Ele não se dá, Ele sendo Deus, então nós podemos dizer, nossa, como Deus é frustrado, né? Doutor Adão, nós vamos ter que nos despedir mais uma vez. Então vamos nos despedir. Já estou terminando também, né? Nós terminamos. É isso aí que nós queríamos dizer. Tudo é uma concorrência para o bem. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa. Nós agradecemos a companhia e até o próximo encontro.